O Senhor esteja convosco. Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem diz os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los dizendo: o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se e olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por causa de mim do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isaías disse: o Senhor abriu meus ouvidos, e não lhe resisti, nem voltei atrás. No Salmo, nós rezamos: andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. No texto de São Tiago, ele disse: assim também é a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. E no texto do Evangelho, Nosso Senhor disse que Ele devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Guardemos um instante de silêncio e meditemos estas palavras que acabamos de ouvir. Cara comunidade, nós estamos na liturgia ao longo desse ano, escutando o Evangelho de São Marcos. E nós estamos num momento muito especial dentro do Evangelho, que é o momento que Nosso Senhor vai mais para o norte de Israel, vai para fora de Israel, vai para uma região que não diz muita coisa para nós hoje, que se chamava Cesareia de Filipe. Cesaré, quer dizer, uma cidade que era dedicada a César, lá do norte de Filipe. E essa cidade que era dedicada a César, que era imperador de Roma, era uma cidade que tinha muito paganismo. Interessante que foi lá que Nosso Senhor se reuniu com os discípulos para perguntar aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E os discípulos foram e disseram: tu és o Messias. Eles fizeram uma profissão de fé muito importante. E foi a partir daquele momento que Nosso Senhor começou a anunciar que Ele iria para Jerusalém, ser morto e haveria de ressuscitar. Nós estamos aqui no momento de ápice, no auge do Evangelho. Nosso Senhor foi caminhando com os discípulos ao longo de 3 anos, e aqui é quase como que a conclusão daquela missão que o Senhor está tendo de ensinamento com os seus seguidores. E a pergunta para aquele momento especial era: o que vocês dizem que eu sou? Para saber, para perceber se de fato eles estavam entendendo quem Ele era. Mas após esta afirmação, essa profissão de fé, que eles estavam acreditando que Nosso Senhor era o Messias, o que foi que o Cristo começou a fazer? Ele começou a anunciar que deveria sofrer muito. Mas como que o Messias devia sofrer muito? Porque o pessoal esperava que o Messias descesse nos céus com grande poder e glória, como dizia na profecia de Daniel, para estabelecer o poder das nações. Não, o Messias não era para sofrer muito, o Messias era para vir glorioso e manifestar sua glória para o povo. Mas não havia profecias que falavam só da glória desse Messias. Havia também profecias que falavam
do sofrimento do Messias, como nós escutamos nesta profecia de Isaías. Isaías está falando de um servo sofredor. Então a gente poderia se deter um pouco nessas palavras de Isaías, que é um cântico. As pessoas lá do povo de Israel cantavam essa parte do texto de Isaías, era um dos cânticos do servo, que são chamados cânticos do servo sofredor. Por que é o cântico do servo sofredor? Porque era um servo que procurava fazer a vontade de Deus, mas para fazer a vontade de Deus sofria muito. Ao primeiro momento a gente pode estranhar, mas que coisa é essa, você procurar fazer a vontade de Deus e sofrer? Será que a gente fazendo a vontade de Deus a gente não vai viver no mar de rosa e mil maravilhas, sem problema nenhum? Será que a gente procurando Deus, Deus não vai nos proteger e não vai nos proteger de toda a infelicidade? Mas aqui o texto de Isaías, ele manifesta que o servo, ele sofria muito para fazer a vontade de Deus. E o texto começa dizendo: o Senhor abriu meus ouvidos. Que coisa maravilhosa! Agora, abrir os ouvidos para ouvir o quê? Para ouvir a vontade de Deus, para ouvir a voz de Deus. Como nós precisamos abrir o nosso ouvido para escutar aquilo que Deus tem para nos dizer. Como nós vivemos numa sociedade surda aos apelos de Deus. As pessoas escutam tudo que querem escutar, menos aquilo que Deus tem para dizer. Então, esse aqui ele diz que o Senhor abriu meus ouvidos e eu não lhe resisti. Porque também a gente pode escutar a Deus e resistir à sua voz. Deus pode vir nos inspirar uma coisa boa e a gente resistir à voz de Deus dentro de nós para fazer essa coisa boa. Mas o texto então vai falando que esse servo, ele sofreu cusparadas, que as pessoas lhe davam bofetadas. Que coisa estranha, esse servo que está procurando fazer a vontade de Deus e levar cusparadas, porque você cuspir em outra pessoa demonstra sim um alto nível de nojo, de repúdio àquela pessoa. Eu estava escutando um padre lá na Canção Nova, parece que era aquele padre que faz as mulheres de fé, não sei se vocês acompanham o programa, acho que era ele, que disse que estava lá na Europa, estava com a roupa de padre, com clésima, com aquelas camisas que tem um colarinho, que o padre de vocês por acaso não usa. Mas estava com aquele colarinho lá, que fica aquele bicho branco no pescoço, estava viajando, uma pessoa passou por ele, viu que ele era padre, cuspiu nele. Ele ficou chocado. A pessoa sabia nem quem ele era, chegar para cuspir nele, porque ele era padre. Aí na mesma hora, ele disse que sentiu a inspiração do Espírito Santo, que não fizesse nada. Porque também Nosso Senhor, quando estava carregando a cruz dele para o Calvário, as pessoas cuspiam nele. E ele não podia reagir. Então, ele disse que deixou aquilo passar. Mas para dizer que quando a pessoa cospe na outra, é para dizer do nojo, da repulsa que a pessoa tem pela outra, que nós não devemos fazer isso, que é uma falta de caridade muito grande, a gente cuspir quem quer que seja, por pior que seja a pessoa, e a gente fazer um ato desse, é um ato de grande, vamos dizer, de grande desprezo da pessoa humana. Então assim, essa pessoa está falando que ela estava sofrendo cusparadas, bofetadas, fazendo essa vontade de Deus, mas ao mesmo tempo, ele diz no texto: mas eu não vou desanimar, porque o Senhor está ao meu lado. Foi o Senhor que me chamou para eu ser colocado no seu serviço. Essa palavra do texto do Salmo do Sofredor, ela é maravilhosa. Ela é uma palavra que serve para todos nós, é uma palavra dirigida a cada um de nós aqui presentes. Porque quantas vezes na vida, diante dos problemas, até mesmo diante das nossas responsabilidades, a gente pensa desanimar, a gente pensa fazer, como disse no ditado popular, chutar o pau da barraca, não é? Deixar tudo para lá. Então, o texto diz aqui que não é para desanimar, que o Senhor está ao nosso lado. É o Senhor que nos dá força para a gente poder levar a missão adiante.
Que coisa maravilhosa a gente poder contar com essa presença de Deus, e o seu Espírito vir nos animar, vir nos socorrer. E Deus nos dá força de diversas maneiras, através da oração que a gente faz, através da palavra de Deus que a gente escuta, através da Eucaristia que a gente recebe, através de pedir socorro à Nossa Senhora, através de olhar para a cruz de Nosso Senhor, para saber que Ele também carregou a cruz dele, saber que a gente pode também ser animado por Deus através de uma palavra amiga, através de um sorriso, através das coisas que a gente vê em nossa volta, da natureza. Tantas formas Deus tem para nos animar. Agora, é claro que a natureza, ela nos anima a servir a Deus, a se colocar na missão, no trabalho, na obra de Deus. Mas que bom seria que cada um de nós, eu como padre, vocês como leigos, pais e famílias, filhos, jovens, todos nós pudéssemos ser mais do que a natureza, que a gente pudesse ser um estímulo, um ânimo, um para o outro, para que a gente pudesse seguir em frente na caminhada. Porque também quando a gente se reúne em comunidade, a gente se reúne com igreja, não é para a gente se desanimar, é para a gente se renovar as nossas forças, é para Deus nos falar no nosso coração e para a gente ter um novo ânimo, mais determinação para fazer aquilo que Deus nos pede. Mas para isso também é preciso de não só deixar Deus abrir os nossos ouvidos, é preciso também deixar Deus abrir os nossos olhos, para que a gente possa perceber essa sua presença amorosa que nos acompanha constantemente. E como é maravilhoso também saber que a nossa caminhada, a nossa missão, não depende só de nós. Ai de nós, se aquilo que nós nos propusemos fazer depender só das nossas forças. É Deus que nos dá a força para a gente poder seguir em frente. Mas então nosso Senhor, lá no texto do Evangelho, estava dizendo que ele devia sofrer muito. Mas quem é que deseja sofrer? Ninguém de nós deseja sofrer. Todos nós desejamos ser felizes e que o sofrimento vá embora. Como eu estava falando, não é? Às vezes a gente pensa em servir a Deus e pensa que não vai ter sofrimento. E Jesus Cristo dizendo que devia sofrer muito. Então, até o próprio Cristo entendeu que na sua missão ele deveria passar por muitas dificuldades para fazer a vontade de Deus. Não é porque nosso Senhor fosse mau, não é porque Deus não tivesse esquecido de Jesus Cristo, porque às vezes no sofrimento a gente diz assim: ah, Deus me abandonou, ah, é culpa de Deus, acontece um problema bem sério, ah, é culpa de Deus. Mas não é assim. Não é porque a gente sirva a Deus que não vai acontecer problemas na nossa vida. Mas Jesus Cristo nos ensina como a gente tem que fazer para enfrentar os momentos difíceis, porque nas maiores dificuldades que ele passou, ele sempre confiou no Pai, ele sempre confiou nesse amor de Deus. E assim também deve ser na nossa vida. Por maiores que sejam os sofrimentos, gente, nunca a gente deve duvidar do amor de Deus. Deus nos ama, e até nas nossas maiores dores que nós podemos atravessar, Deus está ali ao nosso lado, nos dando ânimo para poder enfrentar com a cabeça erguida aquilo que a gente deve enfrentar. Porque até o Cristo também na cruz, Deus deu Nossa Senhora ao lado dele para consolar naquela dor. A sua mãe estava ali. Quantas consolações Deus estava dando dentro daquela violência que ali estava. Então também nós precisamos ter esse olhar que, por mais que sejam as dificuldades, Deus nos ama e Deus nos quer bem. Mas se Jesus Cristo, que foi Jesus Cristo, sofreu para poder fazer a vontade do Pai, se Jesus Cristo, que foi Jesus Cristo, que só fez o bem a todos nós e a humanidade, padeceu na cruz para poder fazer o bem, então isso diz para nós também, gente, que para a gente fazer o bem, a gente vai passar dificuldades. Mas não é porque nós vamos passar dificuldades
que nós devemos deixar de fazer o bem, porque Jesus Cristo aqui, ele estava sendo motivado por São Pedro: não desista, você não deve sofrer não. E nosso Senhor viu aquilo como uma grande tentação. São tentações que nós passamos quando nós vamos fazer o bem ao próximo, e devido aos problemas a gente acaba desistindo e voltando atrás. Nosso Senhor não voltou atrás, nosso Senhor foi até as últimas consequências e morte de cruz. Nosso Senhor, com a sua determinação, Ele fala também que nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter essa convicção dentro do nosso coração, se é Deus que está nos solicitando, nos pedindo, se é algo de bom que de fato nós vamos fazer para o outro, para o plano de Deus se realizar. Não tem sofrimento e dificuldade nenhuma que possa ser maior que a vontade de Deus. Eu tenho uma pessoa aqui na paróquia, tem tantas pessoas especiais e maravilhosas aqui na paróquia. O Espírito Santo, ele não nos tira os problemas, mas ele nos dá sabedoria, ele nos dá coragem, ele nos dá força, ele nos dá ânimo para enfrentar os problemas que a gente tem que enfrentar sem se acovardar. E quando a gente enfrenta depois e passa, a gente vai e diz: poxa, eu fui capaz de vencer essa dificuldade, eu fui capaz de vencer esse problema. Então nosso Senhor, aqui nesse texto, Ele está nos ensinando que nós devemos ter coragem, gente, para fazer o bem, mesmo que a gente passe dificuldades, porque o bem que for feito paga e compensa todas as dificuldades que a gente possa passar por causa do amor de Deus. Então, que esse texto de hoje, que nosso Senhor diz que haveria de sofrer muito, Ele que só fez o bem e carregou a cruz, que Ele nos dê ânimo também nas nossas dificuldades, a carregar a nossa cruz, mas com muita fé e com muita confiança que Deus está ao nosso lado e que todas as coisas haverão de encontrar um bom termo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Em Jesus Cristo.